Aqui, a gente encontrou o valor de Z2, como eu estava falando. A gente encontrou o valor de Z2 aqui, a partir dessa divisão. Tem a divisão dos módulos, 41 sobre 6 vezes 6, 41,6 dividido por 5, vai me dar esse 8,32. E as fases seria, no caso aqui, como é uma multiplicação, eu vou pegar 33,69, que é a fase do numerador, menos 22,62 graus. Aí essa subtração, né? Subtração porque é uma divisão, certo? Essa subtração aí vai me dar um valor de 56,31 positivo, porque eu tenho aqui esse jogo de sinais, menos, tá? Boa noite, Nildo. Tem esse jogo de sinais aqui, menos com menos, vai ficar um mais, né? Vai ser a soma deles dois. Aí vai dar 56,31. Aí eu encontro a forma polar desse 52, desse Z2 aqui. Aí depois que a gente encontra a forma polar, a gente vai e encontra a forma retangular, porque pode ser usado também lá na frente. Depois a gente pode utilizar ele para fazer a mesma coisa que a gente fez. E realmente a gente vai utilizar, porque tem mais associações na frente. Aí certo, aqui a gente encontrou o valor de Z2, que é, no caso, o equivalente a essa caixinha que eu tenho, esses dois elementos em paralelo aqui. Vai se formar uma caixinha só, que é justamente essa caixinha Z2 aqui. Essa caixinha Z2 aqui. É a associação desses dois elementos em paralelo. Certo? Isso aqui é igual a isso aqui. Só que com esses valores aqui, né? Esse valor em polar e esse valor em retangular. Aí agora, como eu tenho agora um elemento Z2, certo? E eu tenho dois elementos que estão em série, e a associação em série deles vai me dar uma associação em paralelo. Eu vou transformar essa associação que eu tenho em série também em outra caixinha de impedância, né? Que seria meu Z3. Eu estou chamando aqui de Z3. Vou pegar essa associação que eu tenho em série, transformar numa impedância só, para ficar uma caixinha só. Aí aqui, como está em série, eu tenho um elemento resistível e um elemento indutivo. Eu vou pegar Z3. Lembra lá que Z3 é a parte resistiva, mais ou menos JX alguma coisa. Como a gente está vendo aqui, isso aqui é um indutor, seria aqui no caso, mais JXL. Aí aqui nos dados da questão, no resistor, esse resistor, ele vale 5. E esse JXL, que é a impedância no indutor, ele vale aqui mais J8,66. Aí isso já me dá a minha impedância na forma retangular, certo? E aqui fazendo a transformação dele, a gente encontra a impedância também na forma polar. A gente já tem Z3 na forma retangular e Z3 na forma polar também, certo? Para poder fazer as operações lá na frente. A gente encontrou aqui, já tem o valor de Z2, já tem o valor de Z2. Alguém falou? E tem aqui o valor de Z3, que é isso aqui. Aí isso vai nos dar aqui esse circuito equivalente, né? No caso, o menos equivalente, que seria essas duas impedâncias em paralelo, né? Que eu vou juntar, vou fazer a associação delas aqui em paralelo, juntar elas duas para transformar em uma caixinha só. Vai ficar, no caso, essa caixinha, que vai ser a final, né? Vai ser a minha impedância equivalente, que seria lá a associação em resistores, seria a minha resistência equivalente. Mas aqui a gente está trabalhando com impedâncias. É a mesma história. Como tem duas impedâncias em paralelo, a gente vai fazer a multiplicação pela soma.
vai pegar Z, deixa eu tirar isso. Vai pegar Z equivalente aqui, Z equivalente vai ser Z3 ou Z2, independente, né? Z2 aqui, vai ficar igual Z2 vezes Z3. Como é uma multiplicação de números complexos, a gente vai deixar em forma polar, tanto Z2 quanto Z3, dividido pela forma retangular de Z2 mais a forma retangular de Z3. Certo? Esses dados a gente já tinha encontrado aqui. A gente tem Z2 em polar, Z3 em polar, e a gente tem aqui Z2 em retangular com Z3, opa, aqui está ao contrário. Z2 em retangular com Z3 em retangular, e aqui em vermelho a gente tem Z3 em polar. Certo? É a mesma coisa aqui. A gente está fazendo justamente isso aqui, Z2 mais Z3. Certo? É isso que a gente está fazendo, que está, no caso, colocando aqui nessas equações das associações, né? A gente tem a parte polar sendo multiplicada aqui, certo? E tem essa parte retangular sendo somada aqui, no caso, embaixo. Aí a mesma coisa, como é uma multiplicação de números complexos, a gente vai multiplicar os módulos, vai multiplicar 8,32 por 10, vai dar 83,2, certo? E as fases, a gente vai somar as fases. Tem 56,31 aqui, com 60 da outra fase. Somando elas duas vai dar 116,31. Certo? E aqui, no caso, a parte do denominador, eu vou ter... Essa parte do denominador aqui eu vou ter... Calma. Eu vou ter aqui Z2, Z3, certo? Estão somando, então eu tenho essa parte real e parte imaginária, tanto de Z2 quanto Z3. Então, eu vou pegar a parte real de Z2, somar com a parte real de Z3, vai dar 9,615 aqui, 615. E a parte imaginária, eu vou somar os dois, né? Tem aqui J6 ponto alguma coisa, com J8 alguma coisa. Somando os dois vai dar J15 alguma coisa. Entenderam? Dúvidas disso não, né? Aí, certo, aqui. Corrido Oi. esse, cara. Sim, não, né? Tudo tranquilo aqui, né? Tudo tranquilo? Só repetir isso de novo um pouco, né? Essa Ah, parte aí repetir o cálculo? é, Sim. Você entendeu aqui a análise de Z2 e Z3? Essa resposta aqui que a gente encontrou? só o final mesmo. Só isso aqui, né? Só essa parte É, aqui. Então, aqui a gente tem duas impedâncias em paralelo. A gente tem Z3 em paralelo, Z2 em paralelo. Quando a gente estava trabalhando com resistores, quando a gente fazia associação em paralelo de dois resistores, a gente tinha lá resistência equivalente de dois resistores, né? Seria a multiplicação de R1 por R2 com a soma de R1 mais R2, certo? certo. Pronto, aqui é a mesma coisa. Aqui a diferença é que a gente não está trabalhando somente com resistores, está trabalhando com impedâncias, que no caso é a mistura de resistores com indutores e capacitores. Aí nesse caso aqui, a gente encontrou o valor de Z2, encontrou o valor de Z2 em polar, certo? Lá na forma polar, que tem o módulo e a fase, e encontrou o valor de Z2 também, fazendo as operações, né? Em forma retangular, certo? E Z3, como está em série aqui, ó,
Z3 como está em série, aqui a gente também encontrou o valor de Z3 em polar. Opa! O valor de Z3 em polar e o valor de Z3 em retangular. Aí, como Z2 e Z3 estão em paralelo, a gente vai fazer a associação deles em paralelo. Aí, a mesma coisa que a gente fazia lá nos resistores. A gente vai fazer a multiplicação de Z2 com Z3. Vai pegar aqui, ZEC, que é a impedância final, né? A impedância equivalente vai ser Z2 vezes Z3 dividido por Z2 mais Z3, certo? É. Pronto, aí Z2 vezes Z3 eu vou pegar as partes polar, porque lá em números complexos a multiplicação de dois números imaginários, né, dois números complexos, a melhor forma de fazer em forma polar, e a soma e subtração é em forma retangular. Então, quando eu coloco aqui na equação a multiplicação e a soma, né, que seria a multiplicação de Z2 com Z3 dividido pela soma deles dois, eu vou pegar a forma polar de Z2, a forma polar também de Z3, para multiplicar eles dois. E no denominador, que seria a soma, eu vou pegar a forma retangular de Z2 com a forma retangular de Z3. Certo? Aí, em números complexos, a gente tem a característica lá que a multiplicação de dois números complexos em forma polar, a gente vai fazer a multiplicação de dois números complexos em polar, vai ser a multiplicação dos módulos, 8,32 vezes 10, certo? São os dois módulos, vai dar 83,2. As fases na multiplicação vão se somar, então eu tenho 56,31, vai somar com 60, aí vai dar esse valor aqui de 116,31 aqui. E, no caso do denominador, a gente tem uma soma de números complexos. Aí, no caso da soma e da subtração de números complexos, a gente vai pegar os números reais de cada número complexo, né? Vai somar, aqui no caso da soma, né? Vai somar e separadamente dos números imaginários. Então, eu tenho aqui essa parte real de Z2 com essa parte real de Z3, que vão se somar, que é uma soma, certo? Vai dar esse valor aqui de 9,615. E a parte imaginária, eu tenho a parte imaginária de Z2 e a parte imaginária de Z3. Eu vou somar as duas também, vai dar essa parte imaginária de 15,582. Entendeu? Entendi, professor. Pronto. Aí aqui a gente encontrou esses valores, só que aqui a gente tem uma divisão de números complexos. Para ficar mais simples de fazer a divisão, a gente transforma, no caso, o denominador, que está em retangular, em forma polar. Aí esse valor que a gente tem aqui no denominador, que está em forma retangular, vai se transformar justamente nesse denominador aqui em forma polar, certo? Isso aqui é igual a isso. Só muda a forma de escrever. Um está em forma retangular e o outro está em forma polar, certo? Aí agora, como eu tenho os dois componentes, as duas partes da equação, tanto o numerador quanto o denominador em polar, eu consigo fazer facilmente essa divisão de números complexos, né? Que seria a divisão dos módulos, aqui, que no caso vai dar 4,54. Aqui do ladinho, ó, o valor dele vai dar 4,54. E as fases eu tenho a fase do denominador, que é 116,31. Como eu estou trabalhando agora com divisão, na divisão a gente vai subtrair as fases. Eu tenho a fase do numerador, que vai ser subtraída pela fase do denominador. Aqui é 58,32. Aí aqui o resultado dessa subtração, né, vai dar 57,99. Ou 58, certo? 17,99 ou 58. Que é justamente essa fase que a gente tem aqui, ó.
na impedância total, na impedância equivalente do circuito. Aqui em forma polar, certo? Em forma polar a gente tem esse valor, em forma retangular a gente tem esse valor, certo? Aqui polar e aqui retangular. Aí nessa questão da apostila, ele pede o valor da corrente e da impedância. Ele pede para determinar a impedância equivalente, que é esse ZEC que a gente encontrou, e a corrente total do circuito, a corrente que vai passar pelo circuito. No final de tudo, nesse final aqui, nesse final a gente encontrou, deixa eu colocar aqui, a gente vai encontrar esse circuito assim, ó. Tem uma fonte de tensão, vai ter essa caixinha, vou colocar de outra cor. Fonte de tensão vai ter essa caixinha aqui, essa caixinha azul, e vai fechar o circuito aqui. Onde essa caixinha azul aqui é o nosso ZEC, certo? E aqui nesse circuito vai ter uma corrente passando. E ele deu aqui a tensão, no caso a tensão que ele deu é de 100 com essa fase de 45 graus. Volts. Então a gente tem a tensão, acabou de determinar quem é a impedância total, né? Que é dada em ohms, certo? E precisa encontrar a corrente. A corrente vai ser dada pela lei de Ohm, certo? A gente tem aqui a lei de Ohm, vai ser V, no caso aqui vai ser ZEC, certo? Isso aqui é dado pela lei de Ohm. Então foi exatamente isso que eu tinha feito aqui, ó. A corrente é dada. A corrente é dada pela lei de Ohm, que é igual a I igual a V sobre R, só que aqui no caso o R que a gente tinha lá no circuito CC, vai ser a impedância total, certo? E aqui a gente está trabalhando com elementos, resistivos, capacitivos e indutivos. Aí como a gente tem uma divisão, tem essa divisão, a gente vai utilizar os valores polares. Na própria questão ele deu o valor de V da tensão em forma polar, que é esse 100 fase de 45 graus. Na própria questão ele deu esse mesmo valor, certo? E a impedância que a gente encontrou ela em forma polar e em forma retangular. Como é uma divisão, certo? A gente vai utilizar o valor em forma polar. Aí vai ser 100, argumento de 45 aqui, na tensão, né? Dividido pela forma polar da impedância. É esse 4,54 aqui, argumento de 57,99, ou 58. Aí, com isso, a gente tem aqui uma divisão de números complexos, vai ser a divisão dos módulos, que vai me dar 22,02, com esse ângulo, no caso, como uma divisão, vai ser a subtração, vai ser 45 menos 58, certo? Que é aproximadamente 57,99, aproximadamente 58. Aí, esse ângulo vai ser menos 13. Isso aqui vai ser menos 13 graus. Certo? Isso na forma polar e na forma retangular vai ser justamente esse valor que a gente tem aqui, 21,45 menos J 4,95 ampere. Aí pronto, aqui a gente encontrou a corrente do circuito. Tanto a corrente aqui, no caso, né? A corrente do circuito aqui e a impedância total aqui. Entenderam? Acharam difícil? Acharam complicado? Eu achei difícil, mas não me passaram agradando. Então, mas quando eu estava explicando aqui, né? A única diferença entre essa associação aqui que a gente está fazendo, da questão, né? No caso, transformando o paralelo numa caixinha, e depois outra caixinha, e assim vai. A única diferença disso para a associação de resistores lá, que a gente tinha em paralelo e série também, é que aqui a gente está trabalhando com números complexos. Então, se você realmente não tem prática com essas operações de números complexos,
realmente vai ficar bem difícil, vai ficar bem complicado para resolver as questões, porque tem que ter prática, tem que ter atenção no que está fazendo. Porque se você errar um número ou um sinal, já muda totalmente a questão. Porque se você fala, por exemplo, aqui nesse capacitor, se você fala que esse capacitor é 10 com essa fase de 90 graus, já errou a questão, porque alguma coisa com a fase positiva é um indutor e não um capacitor, certo? Isso daqui é igual a J10, que seria um indutor, certo? Aí, como isso aqui foi a primeira coisa que a gente fez, né? Que seria a primeira caixinha que a gente está fazendo. Se você já erra isso, já vai errando tudo em cascata. Aí no final, por exemplo, o ângulo pode ser diferente. Em vez de ser negativo, vai ser positivo. Entendeu? Entendi. Mas aí é prática mesmo. Não tem muita coisa que fazer mesmo, não. Aí vamos lá, vamos prosseguir aqui com o assunto, né? Isso aí foi a letra A da apostila, tá? Essa questão daqui. Ainda tem a letra B, mas a letra B eu acho que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, pelo menos. Vamos lá, aqui. Agora a gente vai falar de potência instantânea ativa, reativa e aparente. Que é justamente aquele triângulo de potências. Lembra lá? Que a gente tinha a potência ativa, que seria o resistor, potência reativa, que seria indutores e capacitores, e a potência aparente, que seria a soma deles. Como a gente tem a potência reativa, no caso imaginário, né? A gente tem essa potência aparente, que seria a soma da potência ativa, que é do resistor, que é um elemento puro, puro real, certo? E indutores e capacitores são elementos puros e imaginários. Então, a soma deles, a soma dessas potências, que é a potência aparente, vai ser, no caso, uma soma complexa, certo? Vai ter lá aquele triângulo de potências lá. A gente tem aqui a parte do resistor, tem aqui, no caso, para cima o indutor, né? Tem essa potência aparente é essa aqui, positiva. E se no caso tiver um capacitor aqui para baixo, a gente vai ter essa potência aparente negativa aqui, certo? Isso aí eu vou explicar mais na frente, vai ficar um desenho mais bonitinho lá na frente. Vamos lá, aí aqui a gente tem a potência instantânea. Potência instantânea vamos considerar aqui um circuito que tem uma tensão dessa forma aqui, certo? Com o seu valor de módulo lá, o valor máximo dele, multiplicado pela função seno, tem uma dada frequência, certo? Multiplicado pelo tempo. E a corrente, ela é dada pela corrente máxima, lembra lá do circuito da função seno, certo? A gente tem esse valor máximo, valor mínimo, multiplicado por essa função, por uma frequência e uma fase, uma defasagem de corrente aqui, né, no caso. Aí a potência dissipada seria, no caso, a potência instantânea, que é dada pelo produto de U por I, que é esse P minúsculo. Isso é um P minúsculo. Isso aqui é esse gráfico aqui, certo? A gente tem esse P aqui, mais escurinho, certo? É um P mais escuro. E ele é dado pela multiplicação de I com U, certo? Aí aqui, nesse gráfico, a gente pode analisar que U, a tensão, e I, que é a corrente, eles estão em fase. Então, uma característica que fala que a tensão e a corrente estão em fase seria, no caso, os circuitos resistivos, certo? Que a gente tem lá o circuito indutivo, que a tensão está adiantada em relação à corrente, tem o circuito capacitivo, que a tensão está atrasada em relação à corrente, e tem o circuito resistivo, que é quando a tensão está em fase com a corrente. É justamente essa característica que a gente está vendo aqui nesse gráfico.
Tá vendo aqui que a tensão vem, aí ela desce, para aqui. E a corrente ela menorzinha vem aqui, ó, para aqui, vem aqui. Eles estão em fase, certo? Então, a multiplicação de U por I vai dar uma componente aí somente positiva. Porque quando eu multiplico dois números positivos, que é essa parte aqui, né? Isso daqui. Qualquer valor que eu tenho dessa onda aqui, quando multiplicado um pelo outro, vai dar um valor positivo. E quando eu multiplico essa outra parte aqui, essa parte em azul, vai ser a multiplicação de dois números negativos. Está vendo que as duas ondas estão embaixo? Então, quando eu tenho a multiplicação de dois números negativos, também vai me dar um valor positivo. Então, essa potência que eu tenho vai ser sempre positiva. Certo? Funciona jogo de sinal aí, Joyce? Oi? Nesse caso é porque Oi? jogo de sinal funciona aí, porque negativo com negativo no jogo de sinal é positivo, né? Exatamente. Se eu tivesse aqui, vamos supor aqui, né? Os valores máximos que ele deu na função. Ele tem 1,5 e 1 de corrente. Aí esse 1,5 e 1 é o valor máximo positivo aqui. 1,5 e 1 aqui. Só que esse é uma função senoide, certo? Ela vai para o valor máximo, vai para zero e depois vai para o valor mínimo. Que aqui no caso é menos 1,5 e aqui menos 1. Aí quando eu falo que a potência instantânea é dada pela multiplicação de U por I, então eu estou fazendo a multiplicação deles dois. Se eu faço a multiplicação dessa parte em vermelho aqui, de U por I, né, eu vou ter 1,5 vezes 1, que seria o valor máximo deles, vai dar 1,5, certo? E quando eu faço dessa parte em verde, aqui desse lado, eu vou fazer menos 1,5 vezes menos 1. Isso aqui também vai me dar 1,5. Que é justamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu tenho aqui é 1,5. Que é o mesmo ponto que eu tenho aqui, ó, em vermelho. É 1,5 também. Tá entendendo aí? Tá vendo que ele é sempre positivo? A potência vai ser sempre positiva. Ou seja, como a potência instantânea é a potência dissipada, ou seja, a potência que está sendo consumida no circuito resistivo, certo? A gente tem lá o resistor, a potência vai ser sempre consumida, certo? Então, falar que ela é sempre consumida, que é sempre positiva, né? É a mesma coisa de falar, aqui em outros termos, né, que a potência no resistor seria do tipo de uma potência ativa. Lembra lá daquele P, que a gente tinha P, Q e S? A potência ativa é a potência que vai ser transformada em trabalho. É a potência que vai ser consumida. No exemplo de uma lâmpada, a gente tem, no caso, o calor que essa lâmpada tá fornecendo. Certo? Então, quando a gente fala nesse calor, né? Esse calor é o trabalho que ela está realizando. E se ela realiza trabalho é porque ela tem essa potência sendo dissipada. Um exemplo também lá do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é um conjunto de resistores, certo? Então, esses resistores, eles aquecem, certo? E esse aquecimento é chamado de trabalho, que é justamente essa potência sendo dissipada. Então, quando eu falo que o resistor, ele é um elemento puramente real, é porque ele é puramente consumido, certo? Ele é totalmente consumido. Toda a potência que está sendo fornecida, ele vai ser consumida pelo resistor, certo? Aí aqui a gente tem, como eu estava falando, né, a potência ativa, que é justamente por conta, esse, no caso, a potência do resistor, certo? Aí, como eu estava falando aqui nesse gráfico, né, tem momentos que a potência vai ser máxima e tem momentos que essa potência instantânea vai ser nula, que é justamente isso, esse significado de ser potência máxima ou potência nula, é quando, no caso, quando a potência é nula, a resistência não recebe potência, ou seja, ela não está consumindo nem está sendo fornecida a potência, certo?
E nos outros instantes, que seria quando ela está indo para o máximo e indo para zero, é quando a potência está sendo fornecida pelo gráfico lá da função e da tensão e da corrente. Certo? Que a gente tem lá a função senoidal. Então, quando ela está no pico, é porque a potência é a potência máxima que está sendo fornecida ali naquele circuito. Quando eu tenho o valor máximo de tensão multiplicado pelo valor máximo de corrente, eu vou ter o valor máximo da potência, que é o valor limite dele. Aí aqui, na prática, a gente vai utilizar o valor médio, né? Que é o P, seria essa potência ativa, esse P maiúsculo, certo? Que corresponde, no caso, àquele P que a gente tem naquele gráfico, naquele P mais escurinho. A gente tem aqui o valor médio, que seria a multiplicação deles dois, de dois elementos, dividido por 2, né? E no final, isso aqui vai ser P igual a U vezes I, certo? No circuito resistivo, isso aqui é uma consequência daquele circuito lá. Vai ser mandado assim, Vitor. Naquele circuito lá, daquele exemplo que eu estava falando, que é justamente isso aqui, a potência que vai ser consumida, né, a potência ativa, vai ser o valor máximo da tensão multiplicado pelo valor máximo da corrente dividido por 2, certo? Porque aqui ele deu esse valor máximo. Aí aqui eu vou encontrar 0,75 watts, certo? Aí a potência ativa desse exemplo que eu tinha dado. Aí aqui, uma forma geral de representar a potência ativa é dada por R, seria o valor de resistor, né? Multiplicado pela corrente ao quadrado. Isso aqui é uma forma de encontrar a potência ativa. E a outra forma de encontrar a potência ativa é esse U vezes I vezes o cosseno do ângulo, de acordo com o triângulo de potências aqui, certo? Vou pegar o cosseno desse ângulo que eu tenho aqui. Aí vai ser U vezes I, no caso aqui, o cosseno do ângulo. Cosseno de φ vai ser igual ao cateto adjacente, né? Sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui é S, certo? Que é essa hipotenusa aqui. S, posteriormente eu vou mostrar para vocês que S é igual a U vezes I. Por isso que a potência ativa, P, vai ser S cosseno de φ. Então, P vai ser igual a U vezes I vezes o cosseno de φ. Certo? Então, isso aqui é a forma geral de representar a potência ativa. Aí, no caso do circuito resistivo, esse φ, no caso, é o ângulo entre a tensão e a corrente. No circuito resistivo, o ângulo entre a tensão e a corrente é igual a zero, porque eles estão em fase. Lembra que a gente tem aqui a tensão no resistor, tensão de R, e a corrente, aqui tá horizontal, tá? A gente tem aqui a corrente, certo? Então, eles estão em fase aqui. Se eles estão em fase, então o ângulo que tem entre a corrente e a tensão é igual a zero. E se o ângulo é igual a zero, o cosseno de zero é igual a 1. Então, eu vou ter P igual a U vezes I multiplicado por 1. Que é justamente o porquê dessa análise aqui, dessa conclusão que a gente teve aqui. U vezes I. Isso aqui é no circuito resistivo. Mas a forma geral de encontrar essa potência ativa é por essa forma aqui. Essa forma que está em vermelhinho aí. Certo? Aí agora a gente vai falar da potência. Ali foi a potência ativa. Seria a potência que vai ser transformada em trabalho. No circuito resistivo, toda a potência que está sendo consumida está sendo fornecida, vai ser consumida. Certo? Agora a gente vai falar aqui da potência reativa. Nesse gráfico que eu coloquei, é um exemplo de um circuito indutivo, certo? Tem uma indutância lá e ela se comporta desse jeito, dessa forma.
Mas lembrando que a potência reativa, ela é dada tanto pelo indutor quanto pelo capacitor, porque eles são inversos um do outro. Então, aqui nesse exemplo da indutância, certo? Aqui é o gráfico da indutância. Eu tenho que a tensão, ela está aqui. Na real, a tensão está aqui em cima, que a tensão é adiantada da corrente, certo? A tensão está aqui em cima, esse vermelhinho. E a corrente é essa parte de baixo aqui, essa coisa de baixo aqui. Com isso, quando a gente faz a multiplicação